Bom dia, meus amores, vamos começar nossa aula de história e hoje nós vamos falar sobre a família, né? Sobre a diferença, sobre o tamanho, né? Sobre os costumes, onde cada família ela é formada, né? De uma maneira. Tem família onde tem apenas a mamãe, né? E a criança. Tem família que tem o papai, a mamãe e os filhos. Tem família que é a mamãe com a ajuda da vovó, né, que cuida do filho, o papai, tem família que tem apenas o papai, que cuida com a ajuda dos avós, né, tem família que são dois papais, que são duas mamães, tem família que os avós, né, moram junto na mesma casa, os tios moram juntos na mesma casa, então a família ela pode variar, né, o seu tamanho, podem ter família pequena e pode ter família grande, né? E tem aquela família onde o casal, eles ainda não têm filho, não possuem filho, né? Então aí essa família é composta apenas pelo marido e a esposa. Então aí na página 39, né, vem falando sobre isso, sobre o tamanho, sobre como a família ela é composta, né? Então você vai observar essas fotos, onde cada foto tem uma letra. E observando essa foto, você vai correlacionar com a frase abaixo aí no exercício número 1. Como por um exemplo. Aí você vai observar todas as fotinhos e vai ler a primeira frase, onde está escrito assim. Existe família formada por pai, mãe e filhos, né? Aí você vai observar qual é a figura, qual é a imagem, né? Qual é a fotografia que está mostrando essa imagem, que tem a mamãe, o papai e os filhos, né? É letrinha B, então você vai colocar a letrinha B no quadrinho aí ao lado. E assim você vai fazer em todas as frases. Você vai ler frase por frase e vai correlacionar de acordo, né, com a letrinha correspondente. Então, também aí na página 40, ela vem falando sobre os costumes, né? Aí no livro vem falando sobre os costumes dos povos indígenas, né? Quem são os povos indígenas? São os índios, né? Como é esse costume? Ele é parecido com o da gente ou ele é diferente, né? Algumas coisas podem ser igual e algumas coisas podem ser diferentes. Então a gente vai ler esse texto aí, né? Que são dos povos Cainga e Tapaiuna. E a gente vai ler sobre os costumes, o que eles costumam fazer, né? Ali no ambiente familiar. Então eu vou ler para vocês. Em uma casa caiganga, o núcleo familiar é formado por uma mãe velha, que seria uma espécie de matriarca. O que é matriarca? Matriarca é aquela, né, mulher mais velha, que ela é responsável por todas as outras, né? Então aí é matriarca. E uma rede de mulheres, filhas, noras, netas e agregadas. O que seriam as pessoas agregadas? As pessoas agregadas são aquelas pessoas que não fazem parte da nossa família, né? Não tem nenhum grau, né, de parentesco, não é nosso tio, não é nosso tio, né? Não é nosso primo, não é nada, mas o quê? A gente tem um carinho, a gente tem um respeito, convive ali no nosso ambiente familiar, né? Às vezes, muitas das vezes moram dentro da nossa casa, então a gente chama de agregados, tá bom? Essas mulheres se cuidam e se apoiam. Conta a caianga Josileia, né? Esse apoio inclui ir para a roça, cozinhar, cuidar das crianças e da casa, amamentar os bebês uma das outras, produzir o artesanato e conversar. Aí já no povo Tapaiuna, usam a mesma palavra para denominar pai e tio. É como se ambos fossem pais da criança igualmente, ou seja, já, né, no povo Tapaiuna, eles não têm essa separação de quem é pai e de quem é tio. Os dois exercem o papel como se fossem pai, né? Eles têm a responsabilidade de cuidar, de zelar pela criança igualmente, como se fosse pai, tá? O tio como se fosse pai. Então aí você, na número 2, você vai falar, né, sobre quais os costumes que esse povo indígena tem, e depois você vai falar se esses costumes que eles têm é parecido com o costume que a sua família tem. Qual desses costumes que a sua família também faz aí na sua casa, tá? É bem facinho, então você vai ler com mais calma e vai responder. Já na página 41, vem falando sobre a família no tempo, como antigamente, né, a família ela se comportava.
Então aí também tem um texto falando sobre a família romana. Então vamos ler que eu vou explicar para vocês. Para os romanos, que viviam há cerca de 2000 anos, a palavra família significava um grupo formado por um homem, o chefe da família, por todas as pessoas que dependiam dele e por seus bens. Ou seja, o chefe de família antigamente era o homem. Por que era o homem? Porque o homem, ele que saía para trabalhar, a mulher, ela ficava em casa para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar das casas, para poder cuidar dos afazeres domésticos. Então, apenas quem saía para trabalhar era o homem. Quem arcava com todas as despesas de dentro da casa, que pagava, né, as coisas, era o homem. Então, por isso, o homem, nessa época, ele era dado como chefe de família. Hoje em dia, ainda existe, né, a família onde apenas o homem trabalha. Mas, né, ao geral, em muitos casos, a mulher, ela também, ela sai para trabalhar. Então, não é apenas o homem que sai para trabalhar, que é o chefe da família, certo? Não é apenas o homem que sustenta a sua família. Hoje em dia, as mulheres, elas também saem, elas não ficam dentro de casa só cuidando do filho, só cuidando da casa, né? Elas também cuidam do filho, ela também cuida da casa, mas em muitas das vezes ela sai para trabalhar, tá? Então aí tá a diferença. Então, esses bens, né, esposas, filhos, trabalhadores de suas terras, animais, cachorros, bois, cavalos, móveis, casa e carroça fazia parte da sua família, ou seja, tudo que ele possuía fazia parte, né, da sua família. Os filhos, a esposa, as pessoas que trabalhavam para ele, né, que prestavam serviço para ele, e todos os animais. Hoje, existem muitos tipos de família. Não é apenas o parentesco que une as pessoas de uma família. Afeto, carinho, costumes e histórias em comum também são elementos de união. Ou seja, né, não precisa ser, foi o que eu falei, parente, não precisa ter algum grau de parentesco. Só, né, da gente estar junto ali, unido, isso também faz com que, né, as pessoas fiquem unidas. Então, você vai pintar com um lápis de cor laranja, aí o exercício número 1, as frases correspondentes ao texto, sobre o que o texto está passando pra gente. No primeiro quadrinho tá assim: afeto e carinho também unem as pessoas de uma família, né? Se o texto tá passando isso, tá falando, se tá correta essa afirmação, você vai pintar de laranja. Segundo quadradinho, as famílias se organizam de diferentes modos, né? Elas são formadas, elas têm costumes, né, diferentes umas da outra. Então, se essa afirmação, né, ela tá correta, pelo que eu expliquei para vocês, vocês vão pintar com um lápis de cor abóbora. E o último quadrinho, a forma de organização das famílias sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma, a família, ela sempre, né, teve o mesmo ritmo, sempre fizeram as mesmas coisas, né? Se essa afirmação for correta, você vai pintar de abóbora, senão você vai deixar em branco. E a número 2, em sua opinião, que diferença há entre a ideia da família para os romanos antigos e a ideia da família atual, né? Qual é a diferença hoje em dia? Foi o que eu expliquei, né? Antigamente, apenas o homem saía para trabalhar, a mulher, ela ficava dentro de casa, cuidava dos filhos e da casa. Hoje em dia, né, a diferença, não, em alguns casos a mulher, ela também sai para trabalhar. Então, aí você vai ver direitinho e vai responder essa questão aí, tá? Na 43, está falando sobre a história da família, né? Sobre as lembranças que vai passando de geração para geração, ou seja, de pai para filho. Isso é passar de geração para geração. Então, aí tem um texto, né, onde a dona Messias Andrade de Jesus, que nasceu em Curuçá, na Bahia, em 1930, ela relata, né, um acontecimento da sua família, uma lembrança, né, que ela está passando aí para os netos. Então, a gente vai ler esse texto, né, sobre a lembrança e depois a gente vai responder. Ó, meu pai era pescador, mas a gente foi mais na roça. Ali ele plantava mandioca, a gente ajudava, tudo que plantava ali, a gente ajudava. Vivia de roça e de pescaria. A gente tocava os bois no pé do engenho para poder moer a cana. De manhã vinha tirar leite para o povo tomar café. Eu gostava muito desses trabalhos. Então aí, né, ela relatou sobre uma lembrança que ela teve com a família, né, com os parentes. Então aí você vai ler com mais calma e vai responder. Letra A. Sobre qual parente Dona Messias fala no início do relato? Sobre quem ela está falando, né?
que atividades ela realizava para ajudar o pai? Aí você vai escrever. Número 4. Fale para os colegas, infelizmente, né? Assim que a gente voltar, a gente vai conversar bastante sobre todos os exercícios que a gente fez. Então, você vai escrever aí. Sobre uma pessoa da sua família ou do grupo de pessoas com quem vive, que seja muito especial para você. Conte atividades que você já realizou na companhia dela. Ou seja, você vai ver uma pessoa que é bem chegada, né, que é muito especial, e você vai contar uma experiência que você teve com ela, tá? Alguma coisa bem legal que você fez, que vocês fizeram junto. Aí você vai escrever aí ou no seu caderno. E na página 43 vem falando sobre os objetos que contam história, né? Que a gente tem dentro da nossa casa. Então a gente vai ler aí, ó. Os objetos também podem contar histórias sobre as famílias. Roupas, enfeites, móveis, instrumentos musicais, ferramentas, louças e brinquedos. São importante fonte de informação a respeito das famílias de diferentes épocas. Então você vai observar essa imagem, né? Aí, e eu vou ler a legenda para você. Joaquim Cândido Guibaldo. Um fiel retrato de uma casa brasileira, cerca de 1814, aquarela sobre papel. Então aí essa foto está retratando, né, a imagem da família. Então você vai responder aí no número 5. Quais objetos você identifica na foto, né? O que é composto essa imagem aí? Quais objetos tem dentro da casa, né? Tem a mesa, tem o espelho, né? Aí você vai ver e você vai escrever, tá? Número 6. Complete a tabela com os nomes desses objetos. Objetos parecidos com aqueles que existem no dia de hoje, né? Qual o objeto aqui da foto que a gente tem nos dias de hoje, né? O espelho, a mesa, então você vai colocar. E depois os objetos diferentes daquele que existe hoje. Então, qual desses objetos que você está identificando aqui que a gente não vê mais nos dias de hoje, né? Então, são objetos do passado, né? Que as famílias utilizavam na época passada e que hoje não utilizam mais. Então, vamos fazer com bastante atenção, tá? Leiam com atenção para que vocês possam fazer com bastante atenção. Um beijo e até a próxima aula.